Fala aí pessoal, tranquilo? Hoje a gente vai discutir aqui como que podemos fazer uso de arquivos de cabeçalho para melhor organizar o nosso código. Vamos supor que a gente tem aqui a nossa função main e a gente desenvolveu uma função para verificar se o número é par. Então a gente tem a nossa função aqui, isEven, ela recebe um valor inteiro e a gente simplesmente verifica se o resto da divisão inteira por 2 é igual a 0. Tá, mas aí o nosso programa, o nosso main está começando a ficar um pouco grande e a gente precisa mover essa função para um outro arquivo. Então, como que a gente consegue melhor organizar isso? Eu vou criar um arquivo de cabeçalho aqui, como por exemplo, eu vou chamar de func.h. E eu vou criar também um arquivo chamado func.c. Um arquivo .h para conter as declarações, né? O nosso arquivo de cabeçalho que vai conter as definições, e a implementação propriamente dita, o arquivo com a extensão .c. Então, inicialmente a gente pode fazer uso de uma diretiva que é o if_ndef, ou seja, esse aqui é um padrão, né? Se esse cabeçalho não estiver definido, a gente faz define func_h, e aqui a gente faz o endif. Isso é uma diretiva do compilador, né, que a gente evita que, caso esse arquivo seja inserido mais de uma vez, ele não seja duplicado. Então, a gente com isso garante que na hora que ele for compilar, ele vai utilizar apenas o código de um arquivo, né? Não vai ficar duplicando isso. Então, beleza. Aqui a gente precisa mover a nossa função para esse cabeçalho. Então, a implementação dela, como eu falei, vai para o arquivo .c, certo? Aqui a gente precisa incluir, né? A gente dá um include. Como o arquivo não está no diretório padrão do sistema, a gente tem que colocar como aspas duplas, né? Ao invés de fazer com o sinalzinho de menor que, maior que. Isso aqui é porque o compilador vai saber onde buscar esse arquivo. Como esse cabeçalho é novo, nós estamos definindo ele agora, a gente coloca entre aspas para saber que trata-se do diretório local aqui do programa. Então a gente faz o include func.h, e aqui está a implementação da nossa função. No arquivo de cabeçalho, a gente só precisa declarar o que é que a gente está utilizando. Então, no caso, não precisa nem colocar o nome da variável. No caso do nosso arquivo, a gente só tem uma função. Eu poderia ter uma declaração de uma variável, poderia ter outras funções aqui, mas vamos continuar só com essa por enquanto. Então, a gente declara a assinatura, né, da nossa função, retorna o inteiro, o nome e o parâmetro que ela aceita é do tipo inteiro. E aqui está a implementação dela. Tranquilo? Aí aqui basta a gente fazer include func.h e aí a gente já pode utilizar a nossa função aqui dentro. isEven 5. Então, eu posso fazer aqui, por exemplo, posso dar um printf. Aqui dentro eu coloco %d e o valor de retorno da nossa função, para a gente verificar se o valor é par ou não. Tranquilo? Quando eu for compilar isso aqui, tem que ser da seguinte maneira. Vou dar um ls. Primeiro a gente precisa compilar gerar um código binário da nossa função aqui, né, do nosso arquivo que contém a função. Para isso, eu vou utilizar o gcc -c, ou seja, não vou linkar, né? Vou simplesmente gerar um arquivo objeto que vai incluir, que tem a implementação da nossa função. Então, vou chamar aqui func.c. O que ele gerou? Ele gerou um arquivo func.o objeto, que aí eu vou utilizar para linkar quando eu for compilar a main, que é quem realmente está utilizando a função, está incluindo a função e utilizando aqui. Então, para isso eu vou fazer gcc, aí eu coloco func.o main.c
-o main. Então, eu estou incluindo o arquivo objeto aqui que eu gerei anteriormente, perdão, func.o, que eu gerei anteriormente na compilação do meu programa principal, que é o main.c. E estou gerando um arquivo na saída cujo nome é main. Executo. Aqui é porque ele pegou um barrinha, né, na formatação. Executo aqui, compilou ok. Executo meu programa ./main e aí ele retornou 0, que é justamente a utilização dessa função. Como 5 não é par, ele retorna para 0. 0 é avaliado como false na linguagem C. Vou colocar aqui, por exemplo, o número 6, que ele vai retornar. Como eu só alterei a main, eu não preciso recompilar o meu código objeto func.o, eu vou só recompilar aqui e vou executar ./main. E aí temos que 5 não é par e 6 é par. Agora, caso eu faça alguma alteração aqui, como por exemplo, criar uma função que vai somar dois números, por exemplo. Eu venho aqui, int A, int B, retorno A mais B, declaro esse cabeçalho aqui, né, a assinatura da função aqui. Lembrando, não preciso colocar o nome da variável, só os tipos. Aí sim eu vou precisar recompilar o meu func.c, né? Eu vou colocar aqui, só para ilustrar, a soma de 10 e 20. Aí eu vou recompilar gcc -c func.c, gerei o meu func.o, agora eu faço gcc func.o main.c -o main. Ah, tá. Talvez ele tenha confundido aqui. Ah, faltou salvar o arquivo. Vamos lá. Gerei o func.o e joguei aqui gerei o meu main. Então, executo e ali ele somou, deu 30. Resultado 30, vamos colocar 15 com 20. Vou recompilar minha main, executar, deu 35. Tranquilo? Então, espero que vocês tenham aprendido como que a gente cria um arquivo de cabeçalho com algumas definições nossas. E nos próximos vídeos aqui eu vou mostrar como que a gente cria um makefile para ajudar a automatizar a compilação desses arquivos, ao invés de ficar executando um comando depois do outro. Eu vou executar simplesmente make, e aí ele vai gerar todos os arquivos objetos, inclusive o da main, o executável final da main, para que a gente possa executar o programa. É isso, valeu!